por que a contabilidade no Brasil dá pouco valor à demonstração dos fluxos de caixa? Então este será o assunto do vídeo de hoje, um brevíssimo texto do professor José Carlos Marion, que está neste livro aqui, ó, Contabilidade Básica, ou seja, este livro está me ajudando na construção de uma playlist de contabilidade básica neste canal. E eu estou vendo tópico a tópico que este livro nos traz aqui. Então, o assunto do vídeo de hoje, num contexto de demonstração dos fluxos de caixa, o capítulo 8, na verdade já, né, da parte 2, sobre demonstração dos fluxos de caixa e plano de contas. Então, hoje o assunto, por que a contabilidade no Brasil dá pouco valor à DFC? A DFC é a demonstração dos fluxos de caixa, também conhecida como DFC, né? Tá. Então vamos lá. Ainda que nos Estados Unidos a DFC seja o relatório preferido, primeira informação importante aqui, nos Estados Unidos, não sei por qual razão, mas o principal relatório, ou aquele preferido por todos, é a demonstração de fluxo de caixa. No Brasil, eu acredito que seja, bom, com certeza não é DFC, ou é balanço patrimonial ou demonstração do resultado do exercício. Ainda que nos Estados Unidos seja o relatório preferido, mais utilizado no Brasil é uma demonstração quase desprezada, e isso é verdade. A maioria dos escritórios de contabilidade que presta serviços às micro e pequenas empresas, em torno de 90% das empresas brasileiras, outra informação interessante, 90% das empresas brasileiras são do porte, micro e pequenas empresas. Ou seja, então a maioria dos escritórios de contabilidade não faz DFC, comprometendo o sucesso gerencial de seus clientes. Bom, no escritório que eu trabalhei, que eu estagiei por um tempo, o contador fazia sempre. Uma das razões é a cultura do empresário brasileiro, que não gosta de revelar a origem e o uso de seu dinheiro, entendendo que é uma informação de foro íntimo. Aliás, ninguém gosta de prestar contas, até mesmo para a esposa, de onde foi o gasto do seu dinheiro. Outra razão é que a DFC não era um relatório obrigatório por lei no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, não se exigindo da classe contábil sua elaboração. A partir de 2008, passou a ser exigida pela Lei 11.638 de 2007. Então veja que hoje a demonstração de fluxo de caixa ela é obrigatória. Então, por mais que algum contador possa não emitir ou não produzir este relatório, ainda assim ele é exigido por lei. Então, é um relatório obrigatório por lei no Brasil. Portanto, é uma demonstração e não apenas um relatório. Porque a diferença básica, pelo que eu já vi, inclusive neste próprio livro, entre relatório e demonstração é isso. Demonstração são aquelas obrigatórias por lei. Relatório não. Toda demonstração contábil é um relatório, mas nem todo relatório é uma demonstração contábil. Uma terceira razão é o índice de sonegação por parte de nossos empresários, que trabalham com o famoso Caixa 2, pelo qual movimentam o dinheiro sonegado e ilícito. Assim, esses dados não são trazidos à luz para a contabilidade registrar. Então aqui nós temos duas situações, né? A questão da obrigatoriedade e também o empresário ou o dono da empresa não tem muito interesse em mostrar o que há no seu caixa, porque na verdade ele tem mais de um caixa, o caixa 1 e o caixa 2. Olha, nas empresas, na verdade eu passei apenas por uma empresa, mas tive contato com outras gerências, vamos dizer assim. E realmente, na empresa pelo menos que eu passei e trabalhei a maior parte da minha vida, era bastante comum ter um caixa 2 na empresa. Isso é bem comum na maior parte das empresas. E sem contar também a falta de cultura do brasileiro de separar, né? Acho que ele até não, o professor não mencionou no livro dele, mas muitos brasileiros não têm essa cultura de separar, né, a contabilidade, o que é empresa, o que é pessoa jurídica, do que é pessoa física. Então, às vezes lá no caixa é bem comum que você tenha despesas e gastos que nada tem a ver com a empresa. E aí isso dificulta também, né? E não é muito do interesse, às vezes, do próprio dono da empresa ter um caixa bastante claro, justamente por ter essa falta de controle de separação, né, do que seja pessoa jurídica e pessoa física, e também o famoso caixa 2. Por outro lado, sem fluxo de caixa fica quase impossível projetar, planejar financeiramente. Sem orçamento, planejamento financeiro é impossível ter uma administração sadia. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo quero tratar sobre tipos de fluxo de caixa. Bom,
A demonstração do fluxo ou dos fluxos de caixa nada mais é do que uma demonstração ou um relatório contábil que evidencia todas as movimentações ocorridas nas disponibilidades de uma empresa, ou seja, na conta caixa e na conta banco ou bancos. Tudo que acontece por ali, este é o objetivo dessa demonstração, evidenciar todas estas movimentações entre saídas e entradas. E eu fiz saldos também. Então eu fico por aqui. No próximo vídeo, tipos de fluxo de caixa. No vídeo passado eu tratei sobre a importância do fluxo de caixa. Eu estou construindo uma playlist, como já disse, de contabilidade básica e toda segunda-feira temos um vídeo sobre isso aqui no canal. Valeu!